ácido úrico. Eu me interessei muito mais por ácido úrico numa época da minha vida porque eu via meu pai mancando. E todo mundo falava, era gota, era gota, era gota, era gota, né? E vou estudar isso daí. Incrível. Você que está usando o Magnemax, você que está assistindo esse vídeo, você está vendo os benefícios que está acontecendo no teu dia a dia, você está vendo as mudanças que você está tendo, você está vendo as atitudes mais saudáveis que você está tendo. É isso que a gente enfatiza, né? Quer mudar? Tem que ter atitude saudável. E você está fazendo isso usando o Magnemax também, né? E eu vi aquele meu pai mancando e eu falei assim, que esse troço, né? E quando eu comecei a trabalhar em farmácia, eu tive a oportunidade de estudar mais sobre magnésio, né? Sobre a gota, o que ela faz no teu corpo, né? A artrite gotosa, que dói muito, viu? O seu corpo produz ácido úrico. Ele é resultado do metabolismo das chamadas purinas, compostos presentes em alguns alimentos e no nosso DNA. Após a metabolização, esse ácido cai na corrente sanguínea e vai para o rim, aonde é eliminado. De uma forma totalmente orgânica, natural, com todos os chances de dar certo. Mas por alguma coisa da natureza, né, teu corpo está produzindo uma grande quantidade de ácido úrico. Seu corpo não consegue eliminar por diversos fatores. Esse excesso vai cristalizar, porque teu corpo não vai conseguir eliminar a corrente sanguínea, não vai conseguir jogar no teu rim não vai conseguir processar e ele vai acumular. Vai acumular onde? Nas articulações. E aí começa a aparecer chamada artrite gotosa, ou a tal da gota, né? Homens, o normal de ácido úrico é entre 3,4 a 7. Aqui o 5 seria o ideal. Mulheres, mesma coisa. Um 4 seria ideal, né? Mas esses níveis podem subir. Se tiver acima de 7, 8, teu rim sofre, tuas articulações sofrem, tá? Analgésicos, como dipirona, paracetamol, naproxeno e ibuprofeno, é o medicamento que mais se usa nisso, né? Mas lembre-se, não é o ideal você consumir isso, tá? O ideal é você buscar um reumatologista para ele te administrar os medicamentos prescritos para essa situação. Que pode ser corticoide, que não é comum eles receitarem, mas pode ser numa situação que está muito inflamada, né? Colchicina e allopurinol são os medicamentos mais comuns que vão ser administrados. Mas lembre-se, isso daqui é responsabilidade do médico. E a tua? Tu é de mudar a alimentação, tu é de ter atitudes saudáveis. O que você tem que evitar? Carnes vermelhas, nesse período. Estou falando de tudo. Vísceras, frutos do mar, aves. Dá uma brecada. Dá uma aliviada no pé. Açúcar, fica longe. Não é o açúcar que você usa para adoçar o café. É o açúcar escondido no suquinho, no refrigerante, nesses refrigerantes em pó. Então, esse tipo de alimento, dá uma brecada. Dá uma pausa para ele. Para o teu corpo poder se restabelecer. Álcool, principalmente a cerveja. Fica longe. Consumo de alimentos vão ajudar? Claro, os alimentos são importantes. Você está assim porque você se alimentou errado. Você precisa mudar isso daí, tá? Então assim, fique longe de alimentos processados e carboidratos refinados. Fica longe, dá uma pausa, tá? Cereja, maçã, morango, água, muita água. E você que está usando o Magnemax, você está usando a água, né? Está vendo os benefícios acontecendo. Frutas cítricas. Ah, mas Fernando, não é cítrico aqui ácido? É, mas ele vai alcalinizar teu corpo. Laranja, limão, tangerina. Melancia, aprovo e dá resultado. Mamão, pepino. Pulei aqui porque pepino, mamão e melancia são bem parentes. Então esses alimentos promovem uma facilidade de alcalinização do teu corpo, né? Crucíferas. Use mais crucíferas. Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, esses alimentos, conhecido o repolho, esquecendo dele, repolho é uma excelente crucífera, então abuse desse tipo de alimento, traga mais nesse período, tá? Rúcula, abobrinha, cenoura, tenha o hábito de pedacinhos de cenoura, come ao longo do dia, aquilo promove uma melhor alcalinização do teu corpo, né?
promove uma melhor alcalinização no teu corpo. Posso tomar o que mais, Fernando? Gengibre. Chá de gengibre traz benefícios. Traz? Verdade. Chá verde, mas assim, lembre-se, chá verde tem um limite para tomar. É de 3 xícaras por dia, não precisa de mais. E tem uma técnica de preparo em chá verde. Dá um Google aí que você vai ver, tá? Azeite de oliva, inhame, tá? Substitua a batata tradicional pelo inhame, que é muito mais rico em nutrientes, tá? Magnésio. O que vai fazer no meu corpo? Já que eu estou usando o Magnemax, para saber o que é a influência dele no ácido úrico. Ele é alcalinizante. Ele melhora a função renal. Você está estimulando, você está tomando água, né? Redução da inflamação. Prevenção. Espera aí, só um instante.